E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre esfericidade da Terra, tá bom? Hoje vamos falar das evidências da esfericidade, ok? Você pode acompanhar aí pelo seu livro, a partir da página 4, tá bom? Do capítulo 1, tá certo? Do livro 2. E aí você vai com a página 4, 5, 6 para frente, aí vamos chegar até a rotação e translação. Vamos lá, evidências da esfericidade. O ser humano, pessoal, centenas de anos atrás, séculos e séculos atrás, ele já tem esse conhecimento que a Terra é redonda, tá? No entanto, ainda há algumas pessoas que têm dúvidas, tá, sobre essa questão. Elas questionam a esfericidade da Terra. Apesar, de haver vários fatos científicos, numerosos fatos científicos, que comprovam a esfericidade do planeta, que a Terra é uma esfera, tá? Não uma esfera perfeita, mas o formato de uma esfera, tá bom? Veja a seguir, tá, algumas dessas evidências. Vamos estudar aqui, ó. A primeira delas é um barco afastando-se, tá? Quando tu vai percebendo, se tu tem essa oportunidade de ver em um filme ou ver no teu dia a dia, tá, um barco se afastando, um navio se afastando no horizonte, o que tu vai perceber? Que ele vai sumindo, tá? Mas não porque ele vai ficando menor, mas porque ele vai acabando sumindo. Que é a primeira parte que tu vê que vai sumir, a parte de baixo do barco, que é o casco, tá bom? O casco da embarcação ela vai sumindo. Depois vai sumindo ali a parte do convés e por último somem as velas do barco, tá bom? E isso você observa em uma esfera. Se você for numa superfície plana, tu vai ver o barco ficando um pouquinho menor, tá? Devido à distância, mas ele não ia sumir, tá bom? Já numa esfera, ele some. Essa é a primeira evidência. Segunda, o céu estrelado. O grande filósofo Aristóteles, antes de Cristo, algum tempo antes de Cristo já, ele percebia o céu, as constelações, ele estudava as constelações, que é algo muito legal, que eu gosto muito. E ele percebeu o quê? Que em diferentes latitudes eu conseguia ver algumas constelações. Se eu estava, por exemplo, na geografia a gente sabe que quando você está no hemisfério norte, você consegue ver um tipo de constelação. Quando você vai para o hemisfério sul, você já não consegue ver aquelas constelações que você via no hemisfério norte. Tá bom? Então, o Cruzeiro do Sul, por exemplo, você vê aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte, você já não consegue observar essa constelação. Tá bom? Lá no hemisfério norte tem algumas estrelas, que você não consegue, algumas constelações que você vê lá, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, mas você não consegue ver aqui na América do Sul, no hemisfério sul, tá bom? Ele colocou aqui um exemplo, a Big Dip é um conjunto de 7 estrelas que se parece com uma concha, que é visível aí, nas latitudes norte, tá bom? Alguns graus a norte, mas abaixo dos 20 graus ao sul, no hemisfério sul, já não é vista. E isso você constata em uma superfície que forma um globo. Se fosse uma superfície plana, você poderia ver todas as constelações, tá bom? De diferentes pontos, independente do local que você estivesse, tá? Então, quando tu olha para cima, para o espaço, no hemisfério sul tu vê alguns tipos de constelação, no hemisfério norte tu vê, acaba vendo outra, tá bom? E isso é constatado há muito, muito tempo atrás. Terceira evidência, o eclipse. Aristóteles ainda, também provou essa teoria dele das constelações, quando ele observava que durante os eclipses lunares, tá bom, a sombra da Terra na face da Lua, quando a Lua fica escura, ela é curvada, Quando você olha para um eclipse, você pode até pesquisar, acredito que vocês já viram um eclipse, você percebe que fica uma sombra curvada, na face da Lua, tá bom? E aquilo ali é evidência de um planeta que tem a curvatura de uma esfera, tá bom? E que, apesar desse fato de que o planeta está girando, o filósofo instituiu corretamente, tá bom? Todas essas informações. A partir da penumbra, que é formada lá no eclipse, isso são coisas que a gente vai estudar mais na frente em eclipse, tá bom, pessoal? Que a Terra é totalmente curvilínea, tá? Em outras palavras, a Terra é uma esfera. Quarta evidência, subindo uma montanha. Se a Terra fosse plana, seria possível enxergar tudo, independentemente de onde você está. Se tu está aqui, em determinado estado, tu conseguiria ver as luzes que estariam lá no sul do país. Se está no norte do país, no nordeste do país, tu conseguiria ver as luzes que estão lá no final do país, tá? Um bom exemplo são as estrelas, que ele traz aqui no nosso livro. A gente consegue, podemos vê-la, mesmo estando distantes milhares de quilômetros, anos-luz de distância, tá? Mas olhando para os lados, olhando para cima, beleza, a gente consegue ver as estrelas a milhares de quilômetros. Mas se tu estiver em Salvador, por exemplo, não é possível tu ver as luzes de Belo Horizonte,
tá? Que é um estado lá próximo, que está a uma distância bem menor do que os astros, né? As estrelas estão a anos-luz de distância, que é uma coisa muito distante. Então, existe explicação? A Terra é esférica, tá bom? Se a Terra fosse plana, tu conseguiria ver, né, as luzes de outros locais num horizonte bem distante com um equipamento, tá? Mas devido a ter essa curvilínea, né, da Terra ter essas curvas de uma esfera, você já não consegue ver, tá bom? Quinto, olhando pela janela de um avião. Pessoal, se você tiver a oportunidade de andar num avião, numa janela, tá? E você conseguir, né, chegar a uma certa altitude, ele dá no nosso livro aqui a 35 mil pés, e você tiver uma visão aí de aproximadamente 60 graus da superfície e estiver lá, né, vendo a superfície bonitinha, você vai conseguir constatar a olho nu a esfericidade da Terra, tá bom? Outras observações mais claras, né, um campo de visão de 50 mil pés, normalmente, né, em voos que estão em altitudes maiores, de passageiros, né, que estão em jatos supersônicos, por exemplo. Eles têm uma visão do horizonte curvo enquanto voam a 60 mil pés, uma altura enorme, tá bom, gente? Uma coisa absurda. Esse pessoal, né, que acaba observando, chegando a essas altitudes, eles conseguem observar a olho nu a Terra curvilínea, tá bom? E a nossa sexta evidência é observando as sombras, tá? O matemático, né, e filósofo que apresentou essa teoria foi Eratóstenes, né, que ele nasceu aí 276 a.C., tá? No ano 276. Ele fez isso comparando o tamanho das sombras, né? Ele estava lá numa certa cidade, né, num dia de solstício de verão, e aí ele colocou lá no Egito, tá? Ele colocou uma vareta, tá? No chão, no sol do meio-dia, tá bom? E ele viu que não tinha sombra, né? Que como estava no sol do meio-dia, né, a sombra ficava perfeitamente em cima da vareta, tá? Em outro ponto da cidade, ele colocou uma outra vareta, tá? E aí ele viu que produzia sombra, né? No local mais distante ele viu que produzia sombra. E ele constatou isso, né? Que se a Terra fosse plana, não iria produzir sombra no mesmo horário. E como estava em posições diferentes no mesmo horário e produziu uma produziu sombra e outra não, ele viu que essa explicação trazia que a Terra apresentava aí uma curva, né? Era um formato de uma esfera, tá certo? Então essas são evidências que a gente estuda, tá? Que a gente traz só algumas do que a gente pode observar, tá? A respeito da esfericidade da Terra, tá bom? A real forma da Terra, tá? Isso aí a gente encontra na página 6, tá bom? E a gente tem algumas explicações, ó. A superfície do planeta é totalmente irregular, não é uma esfera perfeita como uma peteca, tá? Como uma bola de futebol. Não existindo definições matemáticas, pessoal, capazes de representá-las. Não existe um modelo matemático perfeito para a superfície da Terra. Devido a ela se movimentar ali ao torno do Sol, ela sempre vai ter ali suas modificações. Tem a gravidade com a Lua também, que atrai as águas. Então não tem um modelo matemático perfeito. A forma da Terra é semelhante a um elipsoide, tá? Esse nomezinho estranho aqui, mas é o que a Terra é chamada aí. Ou seja, o raio equatorial é aproximadamente 23 km maior do que o raio polar. Vamos já ver isso na imagem. Devido ao movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, tá? Temos aqui, ó, esse desenho, tá? Vamos ver aqui, analisar pelo desenho. Temos a forma elipsoide, né? Forma mais aproximada do que a gente tem. Esse gráfico vermelho aqui, ó, em torno desse globo, tá? Tu vê que ela tem os seus polos achatados, tá bom? Assim como diz a forma geóide, que é a forma verdadeira. Essa aqui é a forma mais aproximada, mas a forma verdadeira é a geóide, que a gente estuda até na geografia, tá bom? E ela mostra, né, como se fosse um modelo matemático, ela aqui um pouco mais estendida para os lados, como se o raio, tá, da Terra fosse um pouquinho mais expandido, o raio dessa esfera aqui, tá bom? Matematicamente falando, ok? Essa parte geóide em azul é a forma real da Terra, pessoal, né? Ela não é uma esferazinha perfeita, como a gente acaba vendo do espaço em algumas imagens, tá bom? A forma que mais se aproxima da realidade é a que pode ser definida por meio de algumas medidas gravimétricas, que é a geóide, tá bom? Essa forma geóide aqui, anota aí, ela é baseada em medidas gravimétricas, tá bom? E é feita lá no espaço. Os astronautas acabam fazendo esses estudos matemáticos, físicos, tá bom? E tornam essas estruturas bem próximas.
Forma aproximada também é a esferoide, tá bom? Essa esferoide e elipsoide são formas aproximadas. A forma real, verdadeira, é a geóide, tá certo? São 3 modelos, tá bom, apresentados aí pela astronomia, ok? Pessoal, a gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai falar sobre rotação e translação, tá ok? Forte abraço.